Então vamos lá, apostila 8, exercício 2. Resolva a equação 4 vezes cosseno ao quadrado de x menos 3 igual a zero. Sabendo que x é maior ou igual a zero e x é menor ou igual a 360. Vamos lá. Quatro vezes cosseno ao quadrado de x menos 3 igual a zero. Nós vamos isolar o cosseno. Então vou pegar esse menos 3, vou jogar para o outro lado da igualdade. Então eu tenho 4 vezes cosseno ao quadrado de x. Se era menos 3 do outro lado, ele vai ficar Positivo. positivo. Quando eu não coloco sinal, automaticamente ele é positivo. Se o 4 está multiplicando, ele vai passar Dividindo. dividindo. Agora eu preciso tirar essa potência daqui e jogar para o outro lado da igualdade. O inverso da potenciação é a Raiz. Radiciação. Isso, radiciação, raiz quadrada. Então eu vou pegar o 3 quartos e colocar dentro da raiz. Quando eu pego o quadrado, vai ficar mais ou menos raiz desse valor. Está apenas um radical. Posso desmembrar isso daqui e colocar cada um em um radical, ok? Desmembro. Eu não tenho raiz exata de 3, mas eu tenho a raiz exata de 4, certo? Então a raiz quadrada de 3 não existe, porém ela vai ser número decimal. Agora a raiz quadrada de 4 é um número inteiro. Então vai ficar cosseno é igual mais ou menos raiz de 3 sobre raiz quadrada de 4 é equivalente a 2. 2. No ciclo trigonométrico, qual o valor do ângulo cujo cosseno é raiz de 3 sobre 2? Qual o valor do ângulo cujo cosseno é raiz de 3 sobre 2? Senhor, nessa parte eu fiquei em dúvida, porque tem 4 valores mais ou menos, não tem? Qual que põe? O que vai acontecer? Primeiro você precisa encontrar o ângulo equivalente ao cosseno de raiz de 3 sobre 2. Qual que é o ângulo? Lembra lá? 30? Isso, 30 graus, né? Porque o seno é 1, 2, 3, 3, 2, 1, né? Tudo sobre 2. Aí o 3, 2, 1 aqui, ó, o cosseno de 30 aqui embaixo, certo? Lembra da tabelinha? Lembro. Ó, vou botar aqui. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Raiz em cada um. No 1 não tem raiz, né? Aqui é 30, 45, 60. Seno, cosseno. Olha lá. Certo? Então, qual o valor do ângulo cujo cosseno é raiz de 3 sobre 2? Raiz de 3 sobre 2 está aqui. O ângulo é 30. 30. Ok?
Então, aqui nós definimos que o ângulo equivalente aqui é 30 graus. Até aí, tudo bem? Aham. Ficou Suave, claro senhor. para todos? Sim, Beleza, Vitor? de boa, senhor. Cadê o Murilão? Chegou ainda? Vamos lá. Então, nós temos esse é o eixo Y, é o eixo do seno. Esse é o eixo X, o eixo do Cosseno. cosseno. Aí, o que vai acontecer? 30 graus, né? Eu preciso encontrar o 30 graus. 30 graus está mais ou menos... 30 graus vai estar mais ou menos aqui. Ok? Ok. Aí o que acontece? Eu preciso encontrar ele lá do outro lado, ó. Ele aqui desse lado. Certo? Está mais ou menos aqui. Depois mais ou menos aqui. Então, aqui esse ângulo é 30 graus. Se eu pegar esse ângulo aqui, ele é equivalente a 180, não é? Sim ou não? Sim, Menos esse sim. ângulo, quantos que eu tenho aqui? 180 menos 30, 150. 150. 150. Ficou claro por que aqui vai ser 150? Sim, Se aqui é 180 mais 30, quantos que vai ser esse ângulo? Oi, senhor. Daqui até aqui é 180, não é? Eu preciso somar mais 30 aqui, ó. 180 mais 30, 210. 210. Agora eu preciso encontrar a abertura total desse ângulo aqui, ó. Certo? Abertura total desse ângulo. Ou seja, se a volta completa é 360, menos esse 30 aqui, quantos que vale esse ângulo? 330. Isso. 330. Ok? Essa é a resposta sobre esses 4 ângulos? Isso. Ou só os 30 graus? Não, os 4 ângulos. Por quê? Os 4 não vai bater no eixo. Porque ele fala, ele quer o mais raiz... Então vamos lá. O mais raiz de 3. Mais 3 raiz de 3 não está aqui, ó. Na parte positiva. Está aqui. Ele também é equivalente a 330. E o menos 3 raiz de 2 está na onde? O menos 3 raiz de 2 vai bater aqui, ó. Que é equivalente. Então, nessa parte do positivo, eu tenho qual ângulo? O 30 e o 330. Ah, tá. Tá? Que ele pega no eixo X. E da parte negativa, quais são os ângulos? O 150 150 210. e o 210. Ficou claro para vocês?
Eu não vou colocar porque aqui está negativo, vou colocar o meu ângulo aqui negativo. Não, ele vai ficar positivo. Só que esse refere-se ao o menos raiz de 3 sobre 2. Ok? Certo. Então, minha solução é 30 graus, 150, 210, 330. Aí fechou o caneco. Beleza? Resolver a equação 2 vezes cosseno de x menos 1 menor que zero, sabendo que x é maior ou igual a zero e x tem que ser menor ou igual a 360. Dois vezes cosseno de x menos 1 menor que zero. Dois vezes cosseno de x menor que... Se esse 1 é negativo, do outro lado ele vai ficar positivo. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Ou seja, ele quer o valor de cosseno que seja menor que meio. Os valores menores que meio. Vamos lá. Então, qual o valor do ângulo cujo cosseno é equivalente a meio? 60. 60 graus. Todo mundo concorda? Então, eu sei que o meu ângulo θ aqui, nesse caso, é 60 graus. Sim. Faço o ciclo trigonométrico. Eixo Y, eixo do seno, eixo X, eixo do cosseno. Ou seja, 60 graus. 60 graus vai estar mais ou menos aqui. Certo? 60 graus vai estar mais ou menos aqui. Aí, o que acontece? Se aqui é 60 graus, eu vou pegar relacionado ao eixo do X, certo? Só o que acontece? Aqui é 60,
Aqui embaixo é quantos? Se o total é 360 menos 60, esse ângulo vale quantos? 300. 300. Se eu rebater para cá, posso rebater para cá? Posso rebater para cá. Só que o que acontece? A minha resposta, vamos lá, se eu rebater para cá, 180 menos 60 dá quantos? 120. 120. 120 graus. E se eu rebater isso daqui para cá, vai ficar 180 mais 60, 240, ok? Então, a minha resposta vai ser esses 4 ângulos aqui, ó. Vai. Ele quer o quê? Que o cosseno de x seja menor que meio. Menor que meio. O que significa menor que meio? Meio positivo. Quer dizer que o meio, ele bateu aqui, não foi? Ó? Ele bateu aqui. Aqui é o meio. Só que ele quer todos os valores do cossenos menores que ele, ou seja, todos esses aqui, ó. E quem que contempla no arco todos esses valores? 120, 240? Ele também contempla, mas se eu falar que, se eu pegar o 80 graus aqui, ele vai contemplar? Se eu pego 80 graus aqui, ó, vai bater lá? Vai. Bateu? Não. Vai. Se eu pegar o 110 aqui, ó, vai bater lá? No eixo do cosseno? Vai. Se eu Vai. pegar o 260, vai bater? Vai. Se eu pegar o 290, bateu? Bateu. E se eu pegar o 310, vai bater? Não. Não vai bater. Então ele quer todos os valores menores que meio. Então eu posso pegar o 60? Pode. Por quê? Porque ele é exatamente Então meio. quando é exatamente é menor ou Ou igual. igual. Então nesse caso o 60 ele não pode entrar na jogada. Ficou claro? Entendi. Sim. Aí então nesse caso aqui, ó, o que nós vamos fazer? Aqui eu tenho que apagar aqui. Difícil de usar essa borrachinha aqui hoje. Borrachinha não quer apagar, rapaz. Tá, nós, hein? Agora foi. Beleza. Então aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e colocar a bolinha aberta aqui, ó. Por que eu coloco a bolinha aberta? Porque o 60 não entra. Então, quais são os valores que vão entrar? Todos esses valores do arco aqui, ó. Todos. Todos esses valores do arco aqui, ó. Coloca menor que 60 graus? Oi? Coloca que O x tem que ser menor que 60? O x tem que ser maior que 60, né? Porque se eu pegar o menor, tô falando que eu vou pegar os 50 graus aqui, eu não posso. Né? Então minha resposta seria x tem que ser o quê? Maior que 60 e depois ele tem que ser o quê? Menor que 300? Menor que 300. Então x tem que ser menor que 300. Então como que eu dou a minha resposta? X X pertence aos reais, né? pertence aos reais. Tal que x tem que ser o quê? Maior que Maior. 60. Lendo da direita para a esquerda, maior que 60. Agora eu faço a leitura da esquerda para a direita.
menor que 300 graus. Ok? Aí fecha. Tudo bem? Vamos lá. Para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir de um ponto A, mediu o ângulo visual alfa, fazendo mira em um ponto fixo P da praia. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até um ponto B, de modo que fosse possível ver o mesmo ponto P da praia. No entanto, sob um ângulo visual de 2 alfa, a figura ilustra essa situação. Suponha que o navegante tenha medido o ângulo alfa igual a 30 graus e, ao chegar no ponto B, verificou que o barco havia percorrido a distância AB 2.000 metros. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto fixo P será... Vamos lá. Se eu consigo fazer esse triângulo aí, mais ou menos. Aqui. Essa caneta não tá pegando. Agora. Não dá para inclinar ele. Dá para inclinar esse trem. Fazer aqui, ó.
Então, ponto A. Quantos que ele falou que é esse ângulo? Aqui é o ângulo alfa, né? Mas ele falou que vale quantos? 30 graus. 30 graus. Esse ângulo é 2 alfa, não é? Isso. Então, se lá era 30, quantos que é aqui? Se é 2 alfa, se o alfa é 30, 2 alfa vale quantos? 60. 60, ok? °60. Essa distância de A a B vale quantos? Fraco isso. 2.000. 2.000 metros. Aqui é o ponto B. Aqui é o ponto D. Ponto P. Ele quer saber a menor distância do barco até o ponto fixo P. Então, o que nós vamos fazer a menor distância? Quem que é a menor distância que nós vamos ter que encontrar aqui? De B a P, sir? Essa distância aqui, ó. Essa distância, ó. Certo? De A a P, eu tenho a distância, ó. Eu vou ter a distância de AP, de B a P, e depois essa menor distância aqui, ó. Certo? Como que eu encontro isso? A única distância que eu sei é de AB. Eu tenho esse valor aqui, BP. Eu tenho o valor de BP? Não. Eu vou colocar aqui o ponto C. BC, eu tenho a distância? Não. Não. E PC, que é o D que nós vamos encontrar. Ou eu encontro a distância de PB, ou eu encontro a distância de BC. Uma das distâncias eu preciso encontrar. Como que eu faço isso? E aí? Aqui eu preciso lembrar o conceito do triângulo que eu vou encontrar aí. Eu tenho um triângulo isósceles, equilátero e escaleno. Então, esse triângulo aqui, ó, ele vai ser um desses, ó. Esse triângulo aqui. Certo? Certo. Preciso definir isso, esse triângulo aqui. Para eu definir isso, eu tenho que encontrar todos os ângulos internos desse triângulo. Se aqui é 30, quantos que vale esse ângulo aqui? Senhor, se a reta tem 180, eu não tenho que pegar esse 60 e esse 30 e aí ver quanto falta pra dar?
180? Esse 30 aqui, Isso, não? a princípio eu não vou relacionar ele, né? Se eu for fazer... Como que eu faço para encontrar esse ângulo aqui? O ângulo verde. Ele vale quantos? 180 menos 60? Por que 180 menos 60? Porque a reta tem 180 graus. E isso é E um ângulo você raso, certo? Exatamente. Isso daqui, ó, é o 180 graus, conhecido como ângulo raso. Se você cortou aqui, esse aqui é 60, quanto que vale aqui? 120, não é? Então eu posso dizer com toda certeza que esse ângulo aí é equivalente a 120. Se esse é 120, quantos vale esse aqui? tem 30 graus? Por quê? Porque 120 mais 30 dá 150 e falta 30 para dar 180. E isso, a somatória dos ângulos internos de um triângulo qualquer é sempre 180. Então, aqui é 30 graus. 120 mais 30, 150, mais 30, 180. Bom, aí daqui eu já tiro alguma coisa. O que dá para eu tirar? O que significa isso? Nós já vimos. Vai dar para fazer. Se esse ângulo é igual a esse, o ângulo alfa, e esse daqui é o ângulo θ, o que acontece? Que triângulo que é esse daqui? Nós já vimos, é um triângulo e isósceles. Isso, o que acontece com o triângulo isósceles? Quando os ângulos da base são iguais, esse segmento é igual a esse. Os ângulos da base são iguais, então esse segmento é igual a esse é diferente. Olha a minha base aqui, ó. Aqui é 30 e aqui é 30. Então, essa é a minha base, certo? Isso daqui é a minha base. Então, o que acontece? Esse segmento é o quê? Igual a esse. Então, o segmento BP vale quantos? 2000. 2000. Pronto. O que eu tenho agora? O que eu tenho? Eu tenho meu D aqui. Aqui eu tenho 2000. Aqui é meu ângulo de 90. Esse ângulo meu vale quantos? 60. O que eu vou fazer para encontrar o D? Professor, a Malu falou no chat que é cosseno de 30.
Hum? Por que cosseno de 30? Se eu tenho meu ângulo de 60 aqui, se eu for usar o cosseno de 30, por que posso usar o cosseno de 30? Se eu quiser usar o 60 graus aqui, posso usar o cosseno de 30? Posso, mas por quê? Sendo que nesse caso eu tenho o ângulo de 60, tenho o meu D aqui, tenho 2000. O 2000 é o que, né? Cateto? Sim. 2000 é cateto. Esse daqui, cateto não, hipotenusa. Aqui os segmentos que formam o Professor, ângulo de 90 são os catetos. Então aqui eu tenho cateto e aqui eu tenho cateto. E esse aqui é minha hipotenusa. Diga, Mayara. o Murilo tá mandando mensagem pra mim que ele não tá conseguindo entrar na aula, que a última aula que tá aparecendo pra ele é do dia 14. Fala o e-mail Ele dele aí mandou aqui agora que eu vi. que eu chamo ele aqui. O e-mail dele, você sabe? Ah, e-mail não, só sei que é Murilo Henrique Marcato o nome inteiro. Pronto, chamei ele aqui. Eu uso 60 ou eu uso 30? Por que se eu for usar o 30, por que eu vou usar o 30? Alguma ideia? Sim, senhor. Peraí que a Malu tá falando aqui no WhatsApp pra mim. Eu vou te falar já já. Por que a Malu não manda aqui pra mim? Manda Porque em ela tá áudio. mandando áudio. Então, Fábio, vai mandar áudio aqui pra mim. Coloca o áudio dela aí. Tá bom, senhor. Deixa eu só ela mandar, peraí. Tá, senhor, vou pôr. Fala pra ele que ficou em. Eu usei o outro lado e a hipotenusa ficou 2000 e cateto adjacente ficou em função de D. Só que eu fiz do triângulo esquerdo. Triângulo esquerdo. É, eu acho que ela não usou esse aí que fez o ângulo de 90 graus. Não, ela usou esse daqui, mas o que acontece? É porque se aqui é 60, aqui é 90, quantos que é esse ângulo aqui? 30. 30. É esse ângulo que ela usou. Entendeu? 30 graus. Se eu for usar esse ângulo, se eu pegar esse ângulo, o que vai acontecer? Esse daqui é o meu... Em relação a esse ângulo, esse cateto é o quê? Então, ó, em relação... Ele é oposto. Ele é oposto. A 60 graus, eu tenho cateto oposto, né? E tenho hipotenusa. Cateto oposto com hipotenusa varia com quem? Seno, não é? Certo. Aham. Seno de 60. Cateto oposto por hipotenusa. Agora, em relação a 30 graus. Esse ângulo, esse D, ele é o que em relação ao 30? Adjacente, não é? Sim. Adjacente com hipotenusa varia com quem? Cosseno. De 30, cateto adjacente pela hipotenusa. Qual que é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Cateto oposto, nesse caso é o D.
E a hipotenusa é 2.000, não é? Qual que é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2 também. O cateto adjacente nesse caso é D e a hipotenusa é 2.000. Então, independente se eu usar o 60 ou se eu usar o 30, eu vou encontrar os mesmos valores. Ficou claro? Vai dar na mesma. Ou eu resolver o seno de 60 ou o cosseno de 30, vai dar na mesma, porque o seno de 60 é equivalente ao cosseno de 30. Ok? Ficou claro? Aham. Multiplica em cruz. Professor, mas aí como ele quer o cosseno, o certo não seria fazer o do cosseno. Cosseno? Não, aqui na verdade ele não especificou, né? É que a matéria em si nós estamos relacionando o cosseno. Mas aqui independente, eu cheguei num triângulo retângulo. Triângulo retângulo, se eu tenho 60 ou 30, independente se eu usar o seno ou cosseno, porque é tabelado. Tá? O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Só divido o que está lá fora. 2.000 dividido por 2, 1.000. Raiz de 3. Letra B, ok? Ficou claro, sim ou não? Ficou, Dúvidas? senhor. Tudo bem, pessoal? Sim, senhor.